Olá, meninos e meninas, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos hoje iniciar mais um conteúdo da parte da imunologia clínica, né? Essa imunologia 2 ou clínica que nós costumamos chamar, né? E vimos na semana passada sobre a hepatite A, né? E agora a gente vai entrar através desse vídeo na hepatite C, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a hepatite C hoje, tá? E aí no próximo momento a gente vai entrar ao vivo, né? Para que nós possamos falar da hepatite B, tá bom? Bom, então a hepatite C, aqui nessa tabelinha, temos aqui uma comparação entre os três tipos de hepatite. Essa daqui a gente ainda não viu, né? Então, vamos comparar com a hepatite A. Então, vírus da hepatite A como eu até disse na aula para vocês, né? VHA, né? Vírus da hepatite A, em português aqui, ou em inglês, né? HAV, né? E aí, diferentemente do vírus da hepatite C, que é o VHC ou HCV. Outra coisa que é diferente é a família de cada um deles. Então, a família do vírus da hepatite A é chamada de família Picornaviridae, né? É responsável pelo picornavírus. E a família da hepatite C é a Flaviviridae, né? Dando origem aí a flavivírus, né? O que é também diferente é a maneira de transmissão. Nós chegamos a falar na hepatite A que a transmissão é fecal oral, lembra disso, né? Através das fezes, né? Ou água contaminada, né? E já a transmissão da hepatite C, a gente vai ver que uma das principais formas de transmissão é a forma parenteral, né? E aí até fiz um esqueminha com vocês, né? De parenteral, lembra parente. Parente tem o mesmo sangue que a gente, né? Então, a via parenteral de transmissão é aquela via que se dá através da corrente sanguínea, né? E a única coisa que é semelhante é o material genético do vírus, né? De cada vírus, ou seja, o genoma, que tanto da hepatite A quanto da hepatite C, material genético deles é RNA, diferente do vírus da hepatite B, que é DNA, né? Então, algumas diferenças aí e semelhanças que a gente observa entre a A e a C, né, até o momento. Com relação à epidemiologia, a prevalência em todo o mundo gira em torno de aproximadamente 1%, né? Ou seja, mais ou menos cerca de 170 milhões de infectados no mundo todo com hepatite C. Então, assim, é um número até de grande relevância, né? Número alto, se a gente for pensar, de tantos pacientes que se contaminaram por essa hepatite. Sendo que desses 170 milhões, aproximadamente 3 milhões de infectados estão no Brasil, né? São do Brasil. Tá? Então, assim, é um dado bem alto mesmo, bem relevante. Qual o período de incubação? Toda doença a gente sabe que possui o seu período de incubação. Com a Covid, por exemplo, acontece a mesma coisa, né? Então, a gente sabe que o período de incubação da Covid gira em torno de 3, né? 3, 5, até no máximo 14 dias, né? Então, até no máximo 2 semanas. Então, se a gente comparar com a hepatite C, se torna um período relativamente curto, né? Já que o período de incubação da hepatite C é em média de 6 a 7 semanas. Então, às vezes, o paciente ele já está há um mês, né, com hepatite C, sendo portador de hepatite C e não sabe, já que o período de incubação é aquele período do contágio que se dá entre o contágio e o início do primeiro sintoma. Isso é período de incubação. Então, muitas vezes, esse paciente já se encontra com a doença, com a hepatite, com o vírus, né, da hepatite C e nem sabe, tá? Então, esse é o período em média. E a transmissão pode acontecer de diversas maneiras. Naquele quadrinho a gente colocou só, o quadrinho trouxe, na verdade, né, só a parenteral, porque é uma das principais formas que a gente tem. Mas existem outras. Então, a transmissão parenteral por meio da transfusão de hemoderivados, né? Plaquetas, né? Plasma, hemoconcentrado, né? Quando a gente lembra de banco de sangue ali, né? Até vamos falar de algum dado interessante sobre a hepatite C, que ela também
ela é conhecida, né, como hepatite também pós-transfusional. Por quê? Porque na década de por volta de 70, 80, ainda nos bancos de sangue, a questão da sorologia, né, para saber se o paciente, toda aquela triagem que o paciente passa hoje, para saber se ele pode de fato doar aquele sangue, né, isso naquela época ainda não existia, ainda era muito precário, né. Então, por conta disso, começou-se as transmissões de hepatite C. Por isso, ela é até hoje conhecida como hepatite pós-transfusional, né? E também chamada de hepatite não A e não B. E então, por conta disso, né? Então, a transfusão de hemoderivados, né? Pode transmitir hepatite C, caso esse teste não seja rigorosamente cumprido. Outra forma de transmissão parenteral, através do compartilhamento de agulhas, seringas e outro objeto cortante, que obviamente tenha tido contato com o sangue, e por meio de acidentes ocupacionais, né? Então, por exemplo, furar o dedo, né, na agulha, estava colhendo, né, coletando sangue do paciente, furou o dedo na agulha, por exemplo. Se esse paciente tinha hepatite C, né, pode ser que você também se contamine com ela a partir desse modo, né? E a outra forma de transmissão é chamada vertical. Quando a gente fala na transmissão vertical, é a transmissão mãe-filho, né? Então, vou colocar aqui, ó, mãe para filho, né? Ainda ali na gestação, errei aqui. Mãe para filho ainda na gestação. E o risco de transmissão de mãe para filho é menor, né? Geralmente em torno de menos que 6%. Então, é um risco baixo, mas ele existe, já que atravessa, né, a via placentária. E a última forma de transmissão é a via sexual, que pode ser considerada aqui na hepatite C, né? Então, quando a gente compara os monogâmicos com os pacientes mais promíscuos, né? Pacientes monogâmicos, ou seja, que tem um parceiro só, né? Um parceiro fixo, então mono, que lembra um, o risco de transmissão de hepatite C por essa via sexual é menor que 3%. Já quando a gente fala num paciente que é mais promíscuo, não estou dizendo aqui só homossexual, porque muitas vezes tem a tendência a imaginar isso, mas não estou dizendo isso. Tá? Então, um paciente mais promíscuo, seja ele homo ou heterossexual, tá? Isso não tem relação de promiscuidade com homossexualidade, não. Então, seja ele heterossexual ou homo, a taxa, né, gira em torno de 2 a 12%. Então, se a gente comparar com quem tem parceiro fixo, obviamente que a taxa é muito mais alta, né? Fato, porque não se conhece o parceiro muitas vezes que se está relacionando, né? Então, a transmissão, ela se dá de uma maneira mais intensa, né? E aí, no Brasil, como eu falei para vocês sobre essa questão aqui das transfusões, né, da doação de sangue, eu coloquei esse detalhezinho. Então, no Brasil, somente a partir de 1993, olha só, né, recente, né, que começou a obrigatoriedade dos testes sorológicos para o anti-HCV. Então, né, em pacientes que era doador de sangue. Então, antes disso, como eu disse a vocês, lá por volta da década de 70, 80, ainda não existia essa obrigatoriedade. Então, foi aí que a gente começou a ter muitas manifestações, muitas transmissões de hepatite C entre os pacientes, né? Então, somente após essa data que começou-se a ter essa obrigatoriedade. Então, a hepatite chamada de pós-transfusional, que eu falei para vocês, que é a C, tornou-se rara, né? Depois dessa época aqui, certo? Mas outros meios, obviamente, como sejam parenterais ou não, continuam a disseminar a doença, como, por exemplo, a própria via sexual, né? Ou pacientes que são usuários de drogas, né? Então, esses pacientes estão sempre sujeitos a isso, né? Por conta do compartilhamento. Aqui eu trouxe só uma figurinha, né? Interessantezinha, que traz pra gente o curso, né? História natural da doença, tá? Então, nós temos aqui, né? O quadro de infecção aguda. Esse quadro de infecção aguda, que ele pode girar em torno, né? Ele pode oscilar aí, né? Evoluir para um quadro bom, então, ou seja, um quadro de resolução, onde cerca de 20 a 50% dos pacientes evoluem para uma melhora, né? Para a resolução da doença.
ou em torno de 50% a 80% que evoluem para a forma fulminante, que é a hepatite C fulminante, que é uma hepatite mais rara, quando o paciente já tem outras comorbidades, né? E o paciente, por exemplo, é etilista, então que o fígado já se encontra comprometido. Então, é um paciente que evolui para uma hepatite mais fulminante, certo? Quando esse paciente, às vezes, não evolui para resolução e nem para fulminante, ele pode evoluir para os quadros crônicos, né? Para a hepatite considerada crônica. Essa hepatite crônica também ela pode se tornar, ficar ali estável, cerca de 80% dos casos permanece estável, ou essa hepatite que começou aguda, evoluiu para crônica, pode evoluir agora para um quadro de cirrose. Então, em torno de 10 a 20% dos casos evoluindo para cirrose, né? Essa cirrose, por sua vez, pode se manter estável em torno de 25% dos casos ou evoluir para complicações, cerca de 75% dos casos, né? Então, evolui para que tipo de complicações? Por exemplo, um carcinoma, então um câncer, né? Carcinoma hepatocelular. E aí, só para a gente traçar aqui um gráfico aqui falando de anos, né, de tempo, esse paciente ele pode evoluir de uma cirrose para complicações como, por exemplo, o hepatocarcinoma, cerca de 1 a 4% por ano, né? Então, assim, felizmente não é um dado tão alto, mas em torno de 1 a 4% desses pacientes que desenvolvem hepatite crônica evoluem para cirrose. E essa hepatite, ela pode, né, quando se tornar crônica, permanecer aí, né, no paciente por cerca de 20 a 30 anos da vida. Então, é um tempo considerado alto, né? Então, são pacientes que podem ter uma estabilização dessa cronicidade hepática ou evoluir para um quadro de pior, né? Dependendo muito da clínica do paciente, das condições, né, que ele se encontra também. E quais são, então, os grupos de risco envolvidos nesse tipo de hepatite? Então, são pacientes que receberam transfusão antes daquela época de obrigatoriedade, lembra? Que é, no caso, antes de 1992, porque a partir de 93 já começou a obrigatoriedade. Pacientes que são usuários de drogas intravenosas, então eles compartilham, né? A droga, né? Passa de um para o outro. Pacientes com tatuagens e piercings. Alcoólatras, ou até a gente pode trocar esse nomenclatura aqui, colocar etilistas, né? Pacientes que fazem uso abusivo do álcool, portadores de HIV, pacientes transplantados, hemodializados, presidiários e os sexualmente promíscuos. Então, são todos pacientes considerados como grupo de risco, obviamente, estão nessa linha aí, né, de risco mesmo para adquirir hepatite C, certo? Demonstrou-se que o vírus da hepatite C é o agente causal de mais de 90% das hepatites pós-transfusionais, né? Então, existem, né, outras hepatites que podem ser adquiridas após a transfusão, obviamente, mas como a gente está observando, a maioria delas são causadas pelo vírus da hepatite C, né? Então, por aquele vírus lá que a gente vem comentando. Todas as pessoas, portanto, que receberam transfusão de sangue ou de outros componentes, né, até o início dos anos 90, com ou sem história de hepatite pós-transfusional, precisam ser avaliadas. Por quê? Porque pode ser que, muito provavelmente, se contaminaram com o vírus da hepatite C nessa época, né, em meados dessa época aí, certo? E para a gente finalizar essa partezinha aqui, né, então só para dizer que como nós falamos lá naquele quadrinho, né, o paciente ele pode sim, diferentemente da hepatite A, desenvolver a forma crônica da doença. Essa forma crônica, obviamente, vai causar lesões no fígado, como, por exemplo, um quadro de cirrose ou até mesmo um hepatocarcinoma, que é o câncer hepático tumor de fígado, certo? Diferente da hepatite A, né, que a gente falou que ela era mais branda, cursava, às vezes até mesmo assintomática. Essa hepatite C já foi chamada de hepatite não A e não B, né? Porque não é nem A e nem B, obviamente. E o vírus C, né, da hepatite C, assim como o vírus causador da hepatite B, que a gente ainda vai ver, está presente no sangue, certo? Bom, então, no próximo momento a gente vai continuar falando sobre esses quadros de hepatite. Espero que vocês tenham entendido esse pedacinho até aqui, tá?
No mais, muito obrigada pela paciência e compreensão, por assistir a aula e até o próximo encontro. Fiquem com Deus e forte abraço a vocês.